Muito bem, mais uma vez estamos juntos para o nosso estudo e eu volto sempre a falar, falo sempre isso. A Bíblia é um livro que serve como um colírio para os nossos olhos, uma lente para nós enxergarmos o mundo que vivemos, por que ele está desse jeito e o que nós podemos fazer para transformar esse mundo na nossa esfera de ação, nossa esfera de atividade. Eu convido você para orar comigo, vamos falar com Deus, vamos pedir a presença do Espírito Santo, sem a qual a gente não se atreve a fazer qualquer comentário pela palavra que Ele mesmo inspirou e com certeza está aqui, está aí para iluminar nossa mente e aquecer o nosso coração. Senhor, entregamos esse momento nas Tuas mãos. Deus, que essa pessoa, que esse querido, essa querida, esse irmão, essa irmã, esse amigo que assiste esse vídeo possa, Paizinho amado, sentir a mesma alegria, o mesmo prazer que eu sinto em poder conversar sobre assuntos santos, assuntos transformadores, coisas que vão mudar a nossa maneira de ver o mundo, ver a nós mesmos, ver as pessoas e principalmente conhecer mais o nosso Deus. Que a Tua bênção esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós hoje estamos no capítulo 9, nós não estamos seguindo o estudo capítulo por capítulo, versículo por versículo, também não estamos seguindo por temas, mas estamos seguindo conforme Deus nos mostra. Eu fiz várias leituras do livro de Daniel e conforme o Espírito Santo vai nos dando alguns destaques, nos dando olhos para enxergar algumas coisas, nós então vamos trazendo aqui para vocês. Hoje, a oração de Daniel, que está no capítulo 9. Nós não vamos estudá-la toda, talvez no próximo domingo, numa próxima oportunidade, mas nós vamos falar sobre o fato de Daniel ter orado para que Jerusalém fosse restaurada, houvesse libertação para Jerusalém, para o povo de Deus. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Daniel capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Somente esses versículos, porque nós vamos ficar nesse fato de Daniel haver orado, pedindo a Deus que houvesse restauração para o seu povo. Então começa assim. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino de Babilônia. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada pelo profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor, Deus Todo-Poderoso, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Ele começa a oração dizendo: orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Pois bem, note que a oração de Daniel é um fundamento, né? Ela se fundamenta, ela serve de fundamento e também tem um fundamento. Ele entende pelas Escrituras que o número de anos que haveria de durar as assolações sobre Jerusalém havia se cumprido. Então, a partir do momento que ele lê a Bíblia, que ele lê as Escrituras, que ele lê o profeta Jeremias e descobre que aqueles 70 anos haviam se passado, Daniel se entrega à oração intercessória. Vamos ver qual foi a profecia que Daniel leu? Vamos abrir lá Jeremias capítulo 25, versículo 11 e 12. Vamos ver qual foi a parte das Escrituras, o capítulo, o versículo que inspirou Daniel a começar a orar pela restauração de Jerusalém. Jeremias 25, 11 e 12 diz assim: toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas.
Daniel leu isso e discerniu que o tempo da restauração de Jerusalém estava chegando. Ele começa então a orar. Ele faz essa oração no capítulo 9 aqui, que tem aí 27 versículos, tá bom? E essa oração profética, ela começa com esse sentimento intenso de ver essa profecia de Jeremias cumprida. Nós lemos ainda o versículo 3, vou ler de novo. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, com jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Ele sabe que Deus prometeu, ele sabe que estava escrito nas Escrituras. Ele poderia, como muitos cristãos hoje são fatalistas, creem numa soberania de Deus que não tem respaldo bíblico, uma distorção sobre a soberania de Deus, ele simplesmente cruzaria os braços. Mas não foi isso que Daniel fez. Daniel intensamente busca a Deus baseado numa escritura e numa promessa que Deus havia feito. Aí eu te pergunto, se Deus já havia predito que em 70 anos chegaria ao fim as assolações de Jerusalém, por que Daniel ora? Se Deus já havia prometido e as promessas de Deus não falham, por que Daniel começa a orar? Ele deveria simplesmente falar, bom, Deus prometeu, ele vai cumprir, vou cruzar os braços e ficar assistindo a promessa se cumprir. Mas ele não faz isso. E aqui existem mistérios revelados sobre a oração. Eu queria que você abrisse o seu coração. Infelizmente, muitos cristãos se tornaram com o tempo fatalistas. Eles entendem erroneamente a soberania de Deus. Eles entendem erroneamente a questão de Deus muitas vezes predestinar. Eles acham que as coisas vão ser automáticas quando a Bíblia é clara em dizer que não são. Tá? Então a resposta a essa pergunta é fundamental. Por que Daniel ora em cima de uma promessa que Deus já fez? Se Deus nunca se esquece das suas promessas e sempre cumpre as suas promessas. Então eu chamo você para que através dessa experiência de Daniel a gente possa crescer um pouquinho mais na nossa vida de oração. Eu queria responder com uma afirmação. Há uma ligação entre o céu e a terra que Deus respeita, que Deus não interrompe, que faz parte dos propósitos de Deus nessa vida. Jesus afirmou certa vez que a revelação que ele deu a Pedro, que o Espírito Santo deu a Pedro, lembra que quando ele pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, Jesus confirma que essa revelação dada a Pedro veio do Espírito Santo e em seguida, lá em Mateus 16, 18 e 19, eu vou repetir, Mateus 16, 18 e 19. Olha só o que Jesus diz, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra é essa? A revelação que Pedro recebeu do Espírito Santo. Aí ele diz no verso 19 o que muita gente no meio evangélico ignora. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Isso significa que as coisas não são automáticas no mundo espiritual. A expansão do reino de Deus, ela depende das promessas de Deus, com certeza, mas ela depende da atividade do cristão, fazendo essa conexão entre céu e terra há mistérios, que ambos, Deus e o homem, coparticipam para sua plena realização. Chaves do reino do céu. São senhas que precisam ser usadas por nós, através da oração. Olha que coisa tremenda. Pedro, ele ouviu Jesus dizer isso, eu vou te dar as chaves do reino, as senhas. E olha o que ele diz na sua segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, eu vou falar de novo, 2 Pedro 1, 4. Ele diz assim, nos têm sido doadas as suas preciosas
e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Veja você, preste bem atenção. Pedro entendeu muito bem o que eram aquelas chaves que Jesus estava colocando na sua mão, não somente na sua mão, mas na mão dos discípulos, na mão de todos os seguidores. Essas chaves são promessas, para que através dessas promessas, cada um de nós nos tornemos copartícipes da natureza divina. Deus e o homem agindo coparticipativamente para que o reino de Deus se estabeleça na terra. Para que Jerusalém fosse reedificada, não bastou, para você ter uma ideia, apenas a oração de Daniel. Em Daniel 9 existe uma oração. Agora, Esdras e Neemias, também na sua época, posterior a Daniel, intercederam para que Jerusalém fosse reedificada. Neemias na primeira e Esdras na segunda turma. Olha só o que a palavra diz. Esdras 9 e Neemias 9 e Daniel 9. É uma coincidência aí. 3 capítulos. Esdras, Neemias e Daniel. Os 3 estão intercedendo pela mesma coisa. Homens de Deus coparticipando juntos da natureza divina na intercessão sobre a promessa de que em 70 anos a cidade seria reedificada. Pastor, eu estou achando estranho isso aí. Deus não age independentemente de nós? Em alguns casos sim, mas muitas vezes e diversas vezes Deus precisou de homens que pela fé coparticipassem com ele. Imagine se Noé não tivesse construído a arca. E aí nós podemos citar, se Salomão não tivesse construído o templo, se ninguém tivesse tirado a pedra para que Lázaro pudesse ser ressuscitado pelo poder de Deus. Aliás, Paulo também entendeu isso. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 6, 17. Aquele que se une ao Senhor é com ele um só espírito. Você está percebendo como ser cristão é muito mais do que ser adepto de uma religião? É coparticipar da natureza divina, é ser um com Deus, é buscar as promessas do Senhor e fazê-las acontecer por meio do trabalho, da oração intercessória, da adoração e do louvor. Não existe braço cruzado, não existe expectativa de espera. É necessário nós revermos e muito bem nosso entendimento sobre soberania de Deus. Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. Isso é soberania de Deus. Fazer cumprir os propósitos de Deus. Então, eu queria que a gente agora entrasse num campo mais prático, né? Eu e você estamos sendo convocados para sermos um Daniel nos dias de hoje. Imagine se não houvesse um Daniel em Babilônia intercedendo pela restauração de Jerusalém. Não houvesse um Esdras, um sacerdote como Esdras, que foi buscar na Bíblia toda a direção do Espírito Santo para a promoção da espiritualidade daquele povo que havia voltado para reocupar Jerusalém. Imagine se não fosse a intercessão de Neemias, para que fossem reedificados os muros e houvesse uma estrutura sociopolítica para Israel se reorganizar. Deus prometeu, em 70 anos tudo seria reedificado, mas não sem a coparticipação de homens e mulheres de fé. Eu e você estamos sendo chamados na nossa geração para sermos como Daniel. E eu queria abrir aqui com você alguma coisa sobre o que Daniel representou nos seus dias e como nós podemos ser
e agir e exercer nossa fé nos dias de hoje. Primeiro, nós vivemos, como Daniel, temporariamente numa Babilônia. A nossa passagem aqui na Terra é temporária, tanto quanto foi temporária a passagem de Daniel em Babilônia. Daniel sabia que ele vivia longe da sua pátria, mas que seria algo temporário, as coisas iam terminar. Jerusalém seria reedificada. Da mesma forma, o que nós sofremos nesse mundo, o que nós padecemos nesse mundo, é temporário. Nós voltaremos logo para o nosso lar. Voltaremos para a nossa Jerusalém celestial. Então, enquanto nós estivermos aqui, pandemias vão acontecer. Problemas políticos vão acontecer. Aliás, o mundo não sabe o que é um dia de paz há milhares de anos. Sempre há uma guerra acontecendo em algum lugar do globo. Pessoas estão buscando refúgio. Doenças surgem e ressurgem. A gente viu aí, sarampo foi erradicado no Brasil, voltou por negligência das pessoas. Então, este mundo não é um lugar definitivo, como para Daniel, Babilônia não era definitiva. Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que será revelada em nós. Nós estamos aqui de passagem. A Bíblia diz lá em Pedro que nós somos peregrinos e forasteiros. Então, assim como Daniel entendia que Babilônia era temporária, por favor, entenda que essa passagem que você está tendo por esse mundo, ela tem um tempo. E esse mundo não é a palavra final, esse mundo não está do jeito original que Deus planejou. Ele há de ser purificado, ele há de ser renovado. Jesus voltará, o inimigo se levantará, né? Como nós vimos aí em alguns encontros atrás, haverá todo um tumulto, a terra será purificada. Jesus então voltará pela segunda vez com os santos e com a igreja para reinar durante 1000 anos, e o nosso descanso então depois acontecerá e está garantido. Segundo, o nosso estilo de vida, enquanto temporariamente vivendo em Babilônia, deve se destacar nessa sociedade pagã. O cristão ele não pode ser uma pessoa igual a todo mundo. O cristão não pode ser uma pessoa cujo estilo de vida é idêntico às pessoas que não têm Deus. O cristão não pode simplesmente fazer do ir à igreja a sua marca distintiva. É muito pouco. Por isso nós estamos em isolamento social. Por isso Deus permitiu que nós fôssemos para dentro dos nossos lares. E estamos conversando via internet para que a gente entenda que a nossa insígnia, que o nosso selo, que a nossa identificação não é irmos domingo a um endereço para cultuar a Deus, é vivermos de maneira santa numa sociedade pagã e profana. O nosso estilo de vida precisa contrastar. Você não é mais um na multidão, você está vindo na contramão. Está todo mundo indo para lá e você está vindo para cá. Nós temos que entender que nós estamos na contramão de uma sociedade hipócrita, de uma sociedade sem Deus, que precisa ser evangelizada, que precisa de pessoas como eu e você, como Babilônia precisou de um Daniel. Daniel andava na contramão do sistema em questões de fé, honestidade, moralidade. Daniel não via problema nisso. Inclusive você vê como ele era, né? Ele jamais negou o seu Deus. E mesmo assim, ele era uma pessoa sempre procurada, sempre consultada. Ele era alguém que viveu a sua fé de maneira intensa e publicamente. Importante a gente frisar isso, publicamente. Né? Agora nós estamos num tempo que a gente tem que publicar a nossa fé. Né? E a nossa fé não é publicada dentro de 4 paredes de um templo. Ela é publicada dentro de casa, ela é publicada na vizinhança, ela é publicada no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade. Mateus capítulo 10, 32 a 33. Veja só, Mateus 10, 32 a 33. Se alguém me reconhecer em público como seu amigo, eu o reconhecerei abertamente como meu amigo
diante do meu Pai no céu. Mas se alguém me negar em público, eu negarei abertamente diante do meu Pai que está no céu. Palavras de Jesus. Está na hora da gente ser realmente como Daniel foi nessa Babilônia que nós vivemos hoje. Mais uma coisa, Daniel, ele era poliglota, conhecedor da cultura e da ciência dos babilônios, mas o seu apego ao que considerava normativo e diretivo para a sua igreja era a palavra de Deus. Ele entendeu pelas Escrituras, nós acabamos de ler aqui, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias. Isso significava o quê? Que ele era uma pessoa apegada. Ele leu ali e falou, peraí, a política e a sociedade babilônica não dava nenhum indício de que haveria possibilidade de uma recuperação de Jerusalém, mas a Bíblia dizia. E Daniel contou os anos. Bateu a contagem dos anos com o que estava escrito na profecia. Ele era apegado à palavra. Ouça o que eu vou lhe dizer. A Bíblia tem muito mais condição de dizer como o mundo se encontra do que qualquer um desses analistas políticos e sociais e filósofos que estão por aí. Eu fico muitas vezes pensativo quando eu vejo alguns crentes dizendo, não, você ouviu o que o filósofo fulano falou? Você ouviu o que o outro falou? Vem cá, você está ouvindo o que Deus fala pela Bíblia? Você tem ouvido? É assim que Daniel vivia. Daniel era uma pessoa culta, falava vários idiomas, respeitada, chegou a ser o terceiro no reino de Babilônia em importância, mas apegado à Bíblia Sagrada. Crente, chegou a hora de você se apegar à sua Bíblia. Chegou a hora de você vir para a palavra de Deus. Esse é o momento de nós compreendermos a palavra. Então nós queremos verdadeiramente ir para a internet e para onde tiver porta aberta, para anunciar que a Bíblia Sagrada está confirmando tudo que acontece hoje ao nosso redor. Apegue-se, como Daniel, à palavra de Deus. Tito capítulo 1, verso 9. Uma das recomendações aos líderes da igreja é que ele fosse apegado à palavra fiel, que é segundo a sã doutrina. Mais uma coisa, nesse mundo que nós vivemos, nós precisamos ser acessíveis aos babilônios, para podermos ministrar a eles. Nesse tempo de pandemia, tem sido muito importante isso, porque as pessoas estão perdidas, as pessoas estão sem saber o que fazer, estão amedrontadas. E Daniel, ele foi perseguido pelos invejosos, mas ele era consultado pelos imperadores. Daniel era uma pessoa acessível. Eles não viam ele como um judeu, um hebreu, que ele tem o Deus dele, ele tem a linguagem dele, ele faz as rezas dele lá, ele tem lá as coisas dele. Não. Daniel, ele estava integrado, mesmo apegado à palavra, ele era uma pessoa disponível. Os babilônios não viam barreira entre eles e Daniel. Daniel não punha nenhuma barreira de chega para lá porque eu sou melhor do que você, sou mais santo que você, eu sei das coisas, vocês não sabem nada, vocês são tudo pagão. Ele não pensava assim. Ele era uma pessoa acessível. Tá? As pessoas precisam olhar para nós e não ver em nós religião. Elas não estão precisando de religiosos. Elas estão precisando ver a diferença que Deus faz em nós. Esses cultos online que a gente tem feito aí, a live, os jovens têm feito, os adolescentes, o que está demonstrando? Está demonstrando que as pessoas podem ter barreira quanto a vir até o prédio da igreja, mas elas não têm barreira quanto a ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente que não tinha o costume de vir à igreja, talvez por alguma barreira, mas que não tem barreiras para ouvir o pastor, ouvir o pregador, ouvir a palavra de Deus e participar de um culto online. Isso é altamente revelador. Então, nós precisamos repensar isso. Eu devo ser acessível. E por último, manter minha comunhão com Deus, como Daniel
né? Daniel não se afastou em momento nenhum do propósito que Deus tinha para ele. Manter comunhão com Deus, gente, o que é? Não é ficar orando, não é ficar buscando uma palavra de Deus, não é ficar simplesmente adorando, cantando, lendo a Bíblia. É procurar estar dentro do propósito de Deus para você. Manter comunhão com Deus é ficar dentro do propósito. Como eu tenho comunhão com a minha esposa, preciso me manter dentro dos propósitos do casamento, o que não é fácil para ninguém. Deus também nos chama para termos comunhão com Ele e vivermos dentro do propósito que Ele tem para nós. A família tem propósitos, o casamento tem propósitos, e nós devemos permanecer dentro deles. Isso é comunhão. E a comunhão com Deus é isso também. Daniel não se afasta em momento nenhum do propósito que Deus tinha para ele em Babilônia. Mesmo sob a ameaça de morte, né, e distante da sua terra natal, ele manteve-se dentro do propósito de Deus para a sua vida. E nisso ele foi inabalável. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte: o livro de Daniel não é apenas um livro apocalíptico. Obviamente ele fala sobre muitos aspectos do livro do Apocalipse, né? E eu considero um erro rotular livros da Bíblia, mesmo com a desculpa de organizá-los, né, para estudo. Deus fala pela palavra, ponto. Deus fala pela palavra. Deus está presente quando a palavra dele é anunciada. Daniel, como toda a Bíblia, é um livro de vida, de mudança de vida, de crescimento de vida, de compartilhamento de vida. Há um propósito de Deus para a sua vida no ambiente onde você vive. Há um propósito eterno de Deus em curso agora mesmo para a sua vida, mas ele não é automático, precisa de oração. Requer nossa anuência e a nossa coparticipação. Deus não vai impor os propósitos dele sobre você, sem que você concorde com eles. E sem que você coparticipe com Deus desse propósito. O entendimento correto sobre isso diferencia os que bem servem a Deus e os que se servem de Deus. Você sabe que é uma diferença, né? Tem muito crente que se serve de Deus. O que Deus tem para mim? Agora, o verdadeiro cristão é aquele que serve a Deus e não procura se servir de Deus. É óbvio que Deus dá muitas coisas para nós, o ar que a gente respira, saúde, paz, família, filhos, Deus dá bênçãos, mas nós não estamos nesse mundo para nos servirmos de Deus. Ele nos serve por o amor que Ele tem por nós. Nós estamos aqui para servi-lo. E para isso é necessário você ter comunhão com Deus. Para que Deus revele para você os propósitos, você dê a anuência para Ele e coparticipe para que você seja feliz dessa vida curta que Deus nos deu. Você deseja receber bênçãos de Deus? Deus pode e quer te abençoar, mas se você quiser transformar a sua geração, você não vai se contentar apenas em se beneficiar da fé em Deus, mas cumprir nessa geração o propósito que Deus tem para a sua vida. Descubra esse propósito. Siga o exemplo de Esdras, Neemias e Daniel. Lance-se nessa aventura de oração. E Deus vai te usar nessa Babilônia, tanto quanto Ele usou Daniel, em nome de Jesus. Essa foi a introdução à oração de Daniel. Quem sabe no próximo encontro a gente fala um pouquinho sobre a oração dele. Está nas mãos de Deus, eu não sei o que vai ser. Deus sabe. Se Deus mostrar, nós vamos estar aqui para mostrar para vocês também. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, por esse encontro precioso. E que essa palavra não seja apenas um estudo, mas seja uma profecia sobre a vida desse querido, dessa querida que está me ouvindo agora. Que ele tenha, Senhor, anseio pela oração, desejo de orar, porque a oração não é algo passivo, é uma atividade intensa, em que os propósitos eternos de Deus encontram pessoas desejosas de cumpri-lo, e aí, Senhor querido, o mundo é transformado ao nosso redor. Que a tua bênção esteja sobre cada lar, sobre cada família. Se alguém está me ouvindo sozinho agora, que o teu consolo, o teu cuidado esteja sobre ele e sobre ela. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima reunião.